Família Podcast. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao coletivo Sagrada Família, mais um podcast, mais uma tentativa de análise de conjuntura, esse esforço mensal, que nós aqui do coletivo fazemos. Estou aqui com o camarada Cristiano José, vamos trocar uma ideia a respeito dos últimos eventos da política brasileira. A Cilada. Análise de conjuntura com os professores Cristiano José e Felipe Victor Lima. E aí, camarada, como é que tá? Salve, Felipe. Saudações aí a todos. E vamos aí novamente para esse teatro de horrores, né, que é a política brasileira. Sem dúvida. Com resiliência, né? Poxa, com resiliência. E ontem, mais uma comprovação, estamos gravando no dia 7, né? Ontem, dia 6, mais uma comprovação desse show de horrores em meio a uma pandemia, uma chacina no Rio de Janeiro, né? Promovido pela polícia. Vamos ver se a gente consegue aí falar um pouco disso também. Mas, de algumas semanas para cá, a gente tem observado eventos importantes, né? A criação da CPI, o início dos trabalhos da CPI da Covid, todo o receio do governo, especificamente do executivo, com as repercussões que essa CPI pode ter. Mas o mais interessante dentro desse contexto são algumas declarações do Bolsonaro, né? Falando de decretos, do cumpra-se, da impossibilidade do STF impedir, né, que os decretos do Bolsonaro entrassem em funcionamento. Ao mesmo tempo, a gente vê manifestações no Dia do Trabalho com faixas "Eu autorizo", né, respondendo a uma provocação que o presidente havia feito a seus seguidores, que ele esperava uma autorização do povo para agir. E, em meio a tudo isso, ele faz mais uma bravata, né, contra o STF, tentando, de alguma maneira, colocar os juízes contra a parede mediante ações de força, ou possibilidade de ações de força. E aí, Cris, você autoriza? Autoriza o quê, velho? Autorizar o capetão? Eu escutei essa expressão, achei boa, cara. Porque assim, eu me sinto muito desconfortável em me referir ao Jair Bolsonaro como presidente, né? Acho que é uma honraria demasiada. De certa maneira, ele contrasta, né, com qualquer título de proa que se possa pensar. Mas acho que chamá-lo de capetão é uma associação bífida que dá conta dos múltiplos significados. Lembrar que o apelido de Dom Pedro I, né, que também tinha ímpetos autoritários, era Demonão, mas era, né, com as suas, vamos dizer assim, suas amantes, né, mais especificamente a Marquesa de Santos, né. Acho que Demonão, nesse caso, não é um apelido tão carinhoso, né, para o nada queridíssimo Jair Bolsonaro. Acho que capetão dá conta da patente, dá conta da sua necropolítica, eu acho apropriado. Bom, novamente, né, ele vai nos envolvendo aí numa confusão dos diabos, né, para ficarmos aqui nos círculos dantescos. E como é praxe, né, a coisa nunca é simples, né? A coisa é sempre multifacetada, etc, etc. Vamos examinar aqui algumas possibilidades, né? Eu acho que, assim, a primeira questão importante a se observar, acho que o primeiro ponto que eu acho de relevância nisso tudo, é que o Bolsonaro, ele
tal como a Wehrmacht, né, que tinha uma habilidade ímpar em causar danos enquanto recuava, né, o Bolsonaro ele tem essa habilidade também, né? Ele, nos seus movimentos de recuo, são recuos corrosivos, né? São recuos que conseguem comprometer as forças que estão em ação, né? Então, o quanto que o STF sai machucado, sai descredibilizado toda vez que entra no embate com o Bolsonaro, a própria Câmara. Agora ele está iniciando esse mesmo processo em relação à CPI, né? Então, independente do potencial de realização que ele possa ou não ter, eu acho que é importante olhar essa dinâmica corrosiva. Por quê? Porque ela atende ao movimento de longo prazo, né? Ele vai fazendo isso não pensando em resultados imediatos, mas em resultados mediatos, né? Tendo como telos, com certeza, as eleições de 22. Então, qual que é o conjunto da expressão agora, né? Ele está se referindo ainda, está se apoiando na história do distanciamento social, essa coisa das prerrogativas de prefeitos e governadores, essa chancela do STF, está juntando a isso a questão do voto impresso, né? Já montando não, né, mas fortalecendo a narrativa da fraude, enfim, e já envolvendo toda uma série de outras questões pretéritas, né, se referindo à eleição da Dilma, 2014, etc, etc, etc. E mantendo a sua base ativa, né? Base essa que é problemática, por quê? Porque ela é numerosa. Hoje ele é o ator político que com mais força consegue colocar a gente na rua, né? Se a gente pensar os atores políticos chamando manifestações, com certeza ele é aquele que tem maior potencial. E também as forças obscuras, né? Que estão sendo arregimentadas. A gente pode falar dessas forças obscuras, talvez num segundo momento, tal, mas eu acho que o que convém olhar agora é esse aparente consenso que está na mídia, que está nesses jornalistas que têm informação privilegiada, que são amigos, aí, que tem o WhatsApp dos figurões e tal, de que o Bolsonaro é tigre de papel, é mais uma bravata. Existe uma certa linha da esquerda liberal indicando que são suas cortinas de fumaça, né? Toda vez que ele se sente atacado, ele monta essas cortinas de fumaça. Pode ser, ok. Mas não, ainda que seja isso, ainda que não haja efetivamente o início de um movimento golpista, em termos concretos, né? É importante considerar que quando ele realiza essas cortinas de fumaça, o efeito não é só passivo, o efeito também é ativo. Ele consegue descredibilizar, ele consegue dar abraço de afogado, né? Ele consegue desmontar estruturas que estão se fortalecendo, que estão no início, né, de consolidação. E, nesse sentido, todas as iniciativas contra ele vão ficando pelo caminho, né? Por isso que os absurdos vão se repetindo, né, vão se acumulando, porque efetivamente aqueles contra-ataques possíveis, jurídicos, políticos, etc., eles não conseguem ser finalizados, né? E aí, a cada aborto de uma iniciativa contrária, ele se fortalece, né? Então, esse é um ponto. Então, essa questão da bravata e tudo mais, eu acho que não é tão relevante quanto a essa técnica de disputa política. Acho que esse é o ponto fundamental. Principalmente porque deixa ele um leque de cartas, né, um conjunto de possibilidades, e que ele pode escolher qual seguir dependendo da conveniência. Então ele tem a opção da reeleição, né, ele sustenta a opção da intervenção militar, né? E um ponto que eu acho que a gente precisa olhar com atenção, especialmente no dia de hoje, é o quanto que um trabalho silencioso que está sendo feito dentro da máquina do Estado não pode proporcionar a ele uma base burocrática, né, dentro do estamento mesmo, né, da sociedade política,
para inclusive consolidar um caminho ditatorial, né, um caminho autoritário, ainda que dentro das regras do jogo. Então, quando ele está dizendo, né, aliás, ele disse, eu acho que no dia de hoje também, no dia de ontem, o decreto está pronto. E aí ele fala, meu exército, a minha marinha, a minha aeronáutica, tal, trabalham nas 4 linhas da Constituição. Isso me parece que eles estão tentando desenhar uma política autoritária dentro das linhas da Constituição. Né? Sem que seja necessário qualquer tipo de rompimento nominal, né? Daí esses apelos, por exemplo, ao que está acontecendo em El Salvador. Sim, exatamente, claro. Que é a melhor maneira, né? Aliás, a narrativa de 2016 era essa, né? Não é impeachment, não é golpe, né? É impeachment, porque está dentro das linhas da Constituição, o que de fato é. O que de fato é. O que indica, não uma mentira exatamente, não uma expressão cínica ou hipócrita, mas o quanto que a estrutura jurídica do Estado burguês ela é plástica o suficiente para atuar com mais ou menos violência, com mais ou menos arbitrariedade, a depender das circunstâncias, né? A depender da gestão do consenso, para falarmos de acordo com a nossa última conversa, né? 2 semanas atrás, há um mês atrás. O que você comenta é interessante, para quem já teve a oportunidade, creio que os nossos camaradas já devem ter assistido o documentário O Dia que Durou 21 Anos. Há um momento em que, consumado o golpe no Brasil, o Lincoln Gordon, ele manda uma mensagem para os Estados Unidos, né, endereçada ao Lyndon Johnson, e o presidente norte-americano pergunta, né, antes de dar o reconhecimento ao novo governo brasileiro, né, foi tudo legal? Foi tudo dentro da lei, né? Me lembrou essa questão da plasticidade, né, que escamoteia justamente esse caráter autoritário, né, da própria burguesia, quando busca atingir por todos os meios possíveis as suas finalidades. Né? É interessante você comentar essa questão da corrosão, né, que causa, né, os movimentos de recuo do Bolsonaro, porque me parece que todas as falas dele, bravatas ou não, e é de fato o que você falou, não importa aqui ficar debatendo se trata de um mero arroubo, né, discursivo, né? Fato é que quando ele mantém a retórica em torno de um golpismo da parte das esquerdas, de um conspiracionismo, globalismo, seja lá o que for, tudo o que eventualmente ocorre na contramão àquilo que ele quer fazer é, de certa maneira, confirmado. Então, tá vendo? Efetivamente estão atuando contra mim. E é como você bem disse, isso acaba fortalecendo, né, o seu discurso junto às bases e criando a noção que, de fato, ele não consegue governar porque as pessoas não deixam. Né? Ou que há, efetivamente, um grande concerto conspiracionista contra ele. Né? E comandado, ele arruma todo tipo de inimigo, localiza esse inimigo por toda parte. Né? Agora, um ponto que você toca, que eu acho bem interessante, a gente poderia prosseguir sobre isso, é justamente esse aparelhamento silencioso, né? Ou seja, gradativamente e colocando os indivíduos nos locais adequados, né? E de maneira tal que, num determinado momento, as coisas tendem a acontecer sem que nós percebamos, literalmente. Né? Opa, aconteceu, estamos... Quer dizer, há sinais. Né? Uma censura aqui, um silenciamento ali, né? Como se diz, um indiciamento, no mínimo estranho, a PF agindo sobre toda e qualquer manifestação que seja contra o Bolsonaro. E isso, de alguma maneira, já denuncia, como você bem colocou, esse aparelhamento, sem que as pessoas, né, se deem conta, né, de cara que o Estado está numa via aí, de centralização e autoritarismo. Acho que a gente poderia falar um pouco mais sobre isso, né? Sim, perfeito.
E também, mas ainda explorando um pouquinho essa dinâmica corrosiva, né? E localizando isso num certo contexto mais ou menos estável politicamente, eu entendo que, em primeiro lugar, né, nós estamos numa circunstância de potencial revolucionário. Né? Ou seja, pensando historicamente, né, essa certamente é uma quadra histórica que permitiria, né, a eclosão de uma energia revolucionária. Mas Aliás, nem... algo que a gente vem falando já há pelo menos um ano e meio, né? A respeito Sim, disso. exatamente. E considerando, então, que a esquerda não tem a menor condição de ativar essa energia revolucionária, a direita se apropria disso. Então, hoje, aquilo que eles chamam de mentalidade revolucionária, né, é justamente aquilo que eles praticam, etc. E aí, sob o ponto de vista material, eles estão, de certa maneira, sozinhos, né? Porque, veja, é super importante que você tenha como contraponto ou como estruturação do discurso político, que você tenha condições de se ancorar em referências minimamente credibilizadas, vamos chamar assim. Né? Então, veja, quando ele ataca o STF, né, hoje ele atacou diretamente o Barroso e tal, né? Cada hora escolhe um, né? Quando ele ataca o STF, se torna muito difícil você defender esse próprio STF, ou se posicionar politicamente defendendo esse STF, se não por uma abstração. Né? Então ele ataca indivíduos, né? Então, ataca o Barroso, atacava o Celso de Mello, ataca o fulano, Beltrano, né? O Gilmar Mendes e tal. E aí você, quando defende a própria instituição, sob o ponto de vista da percepção popular, e isso não me parece exatamente incorreto, não significa nada defender a instituição. Né? Porque, afinal de contas, a instituição ela atua, ela se materializa nos seus indivíduos, nos seus membros, e esses membros são, de fato, profundamente incoerentes. É só nós fazermos uma pequena linha do tempo aqui, desde 2015, 2016 até agora. Pega a questão da segunda instância, por exemplo. Pega a relação com a Lava Jato, por exemplo. Né? Indo ao sabor das circunstâncias, ao sabor das negociações óbvias. Né? Sem contar outros episódios também altamente populares, né? Como a soltura lá do chefe lá do PCC, que sumiu e etc. Né? E vale lembrar, só uma pitada, e aí você prossegue, essas próprias medidas autocráticas, essas decisões que eles tomam sozinhos, descaracteriza a ideia de instituição, né? De uma comunhão em torno de um projeto unificado, de uma ação da instituição STF. Né? Parece que cada juiz pensa por si. Então, nesse sentido, os ataques individuais eles ganham mais relevância, porque aí fortalece aquela ideia de que esses juízes subvertem a real missão do que é o STF. Pega o caso, por exemplo, da prisão do Daniel Silveira, né? Ela ganhou uma legitimidade enorme porque foi um 11-0 ali. Né? Aí, se você toma como contra-referência a discussão sobre a suspeição do Moro, né, que havia ali, inclusive, um debate bastante estranho sobre se a segunda turma era a palavra final das instâncias superiores brasileiras ou não, né? Aí fala assim, quinta instância, então o pleno do STF sendo uma instância acima da turma, ou seja, uma loucura completa. Depois o bate-boca do Barroso com o Lewandowski, depois do Barroso com o Gilmar Mendes, enfim, um teatro de horrores. Então tudo são nessas improbidades, talvez, né, sob o ponto de vista do rito e da forma de fazer as coisas, e claro, né, as decisões monocráticas são muito vulneráveis a isso também, que o Bolsonaro vai jogando aí o seu ácido, né? De maneira que, se ele precisar, por exemplo, tomar uma ação, não vai. Quem com a cara limpa e com convicção vai defender essas figuras, entendeu? Não é possível. Né? E, novamente, defender a instituição é uma coisa extremamente arbitrária, especialmente porque não se trata de fechar a instituição. Tal como em El Salvador, você substitui os caras e pronto.
né? A instituição está garantida, porque quem está lá é... Não sei se você já viu aquele documentário dessa produtora de filmes da direita, né? Que eles traçam uma biografia de cada ministro do STF, né? Como se fosse uma máfia. Nossa. Como se fosse uma máfia mesmo, quem indicou, o que fazia antes, aí foto do Toffoli lá com o boné do PT e não sei o quê, sabe essas coisas todas? Então, eles vão construindo isso a partir de múltiplas fontes, né, com maior ou menor elaboração e tal. E a mesma coisa agora está se fazendo em relação à CPI. Né? Eles estão batendo muito nessa contradição que as forças progressistas agora enfrentam, que é ter o Renan Calheiros como seu grande as, né, contra o bolsonarismo. Não é possível. Que, aliás, é o esforço deles durante as reuniões, né, de desacreditar aqueles que vão falar, e no caso o próprio relator. Né? A ideia é evidenciar, olha, isso aqui é uma verdadeira fraude, mais uma conspiração contra o presidente. Exato. E então você fica sem âncora, né? Eles têm algumas âncoras, que aí pode se julgar se são mais ou menos eficientes e tal, mas eles têm. Né? E você se ancorar em Renan Calheiros, em Gilmar Mendes, é politicamente, no mínimo, desconfortável, né? Para falar de maneira eufêmica aqui. Então, esse é o modus operandi dessa corrosão. Né, explorar essas contradições, né, explorar esses formalismos, né, a defesa da democracia, a defesa... né, e aí eles colam com um razoável sucesso essa ideia de que não, eles não estão defendendo a democracia, estão defendendo os corruptos, estão defendendo o Renan Calheiros, estão defendendo... Né, e a contradita disso, que seria, por exemplo, apontar o apoio ao Arthur Lira, etc., fica facilmente perdida, né? Porque aí você está... É a negação da negação, né? Tá, nós estamos com o Renan Calheiros, mas ele está com o Centrão. Tá, mas aí facilmente se truca de volta, né? Bom, mas é porque senão ele não governa. Curiosamente, quem está conseguindo sair dessa confusão toda, né, desse abraço de afogados, é essa direita do MBL. Quem está conseguindo descolar o seu discurso desse universo são esses caras, que ainda são laterais sob o ponto de vista político, mas o fato é que, pensando nessas âncoras materiais, são eles os únicos ali, né, que ainda tem a cara limpa para se expressar. Né? Tudo bem, a gente pode falar que o pessoal talvez também tenha, tal, mas eles conseguem com razoável sucesso vincular o pessoal ao PT, né, por conta desse guarda-chuva todo. Né? Tem o Ciro, né, ok, mas não são atores relevantes efetivamente, né, nessa toada toda. Então, dessa maneira ele vai avançando as jardas que ele precisa e vai chegando mais perto de 2022 nas condições que ele vai, nas condições que ele quer, que são as condições de ter opções, né? Ele chega a 2022 com várias possibilidades. Participar do processo eleitoral, agudizar o discurso golpista, né? Descredibilizar o TSE, né? Coisa que ele fez hoje também. Então, existem várias possibilidades aí. E isso tudo, dentro da dinâmica eleitoral, que é mais acesa, que é mais quente, ganha amplificação. Então, se ele consegue, num estado de temperatura política fria, comparativamente a de anos de eleição, no interior de uma pandemia, segurar 25%, 30%, 25%, 30%, o que ele não conseguiria fazer, por exemplo, em agosto, setembro de 2022? Né? Como que ele não conseguiria operar? Claro, de maneira muito mais vantajosa. Né? Então me parece que é essa estratégia, né? Manter a caldeira acesa e até chegar o momento de tacar gasolina lá dentro. E é interessante essa ideia do tacar gasolina, né? Eu acho que em cima disso, dessas possibilidades que existem, né? Possibilidades, não probabilidades, porque tem muita água para passar debaixo dessa ponte, mas isso de alguma forma vai de encontro, né,
a nossa última conversa, que dentro dessa possibilidade real, né, de um fortalecimento político do Bolsonaro, né, na segunda metade do ano que vem, com forte potencial de vitória, e na inexistência, e ao que me parece, até lá não vai ter uma terceira via, né, de uma migração para o nome do Lula, que seria um nome seguro aí para a própria burguesia, por assim dizer, frente à disfuncionalidade de uma figura feita Bolsonaro, né? É interessante, eu acho que a gente pode explorar isso também mais adiante, mas é interessante quando você comenta novamente dessas declarações, dessas ameaças, obviamente sempre dirigidas à sua plataforma, no sentido de manter a sua base arregimentada, e como isso tem o potencial de ganhar mais e mais adeptos, porque quando você atrela o exercício do tal Estado Democrático de Direito, né, tão defendido aí pela direita, tanto por setores não de uma direita autoritária no modelo Bolsonaro, mas de uma direita, centro, ou mesmo de uma esquerda liberal, quando você atrela isso a uma defesa da corrupção, né, independentemente se você diz se isso é uma verdadeira ou falsa democracia, não importa, você desacredita o próprio conceito de democracia, né, ou o potencial que ele tem no sentido político. E, evidentemente, a solução autoritária surge como um caminho não possível, mas necessário, né? Ou seja, se nós formos imaginar o que acontece nos anos 20, né? Qual é o discurso de tenentistas? Quer dizer, nós temos que acabar com a corrupção, moralizar o país, né? Não há moralidade na questão eleitoral, temos que ter uma justiça eleitoral, temos que retirar as oligarquias, porque isso aqui virou uma espécie de parque de diversões que eles fazem o que bem entendem. De certa maneira, o próprio movimento de 64 também parte, né, dessa questão da imoralidade. As tentativas de golpe contra o Juscelino, ou mesmo com o Vargas em 54, sempre carregavam esse discurso da moralidade e a via autoritária como um caminho de depuração da política, né? Haja visto que aqueles que estavam lá não seriam patriotas ou atuavam em benefício próprio. Mas uma coisa que eu acho que a gente pode retomar aqui, e isso diz respeito também a certos movimentos que o próprio Lula vem fazendo, em que medida, né, considerando que o Bolsonaro obtenha esse sucesso, né, na sua, vamos dizer, no seu exercício de recuo corrosivo, né, atirando por sobre as instituições republicanas, fragilizando a imagem delas frente à sociedade, fortalecendo o discurso autoritário como via de depuração política, de depuração social do país, em que medida isso não fortalece ou não pode abrir caminho para, na ausência da terceira via, e me parece que não existe de fato essa terceira via, apesar de você ter citado o MBL, ele não me parece ter força política para surgir, né, como um protagonista, em que medida isso pode aproximar novamente a burguesia do Lula e... Quer dizer, o que você pensa a respeito disso? Será que de fato o Bonner vai entrevistar o Lula, né, no Jornal Nacional? E, de certa maneira, eu acho que a questão que fica o que significaria para nós, ainda que isso seja um exercício muito perigoso de se fazer, né, mas o que significaria para a própria esquerda brasileira, obrigada a votar no Lula e, ao mesmo tempo, ver, né, mediante os movimentos que o Lula vem fazendo hoje políticos, né, de alianças e aproximações, e vê-lo, né, fazer uma política talvez no exato oposto, né, de tudo quanto se espera dele, ou ao menos da figura dele. Sagrada Família, podcast. Eu acho que assim é preciso reconhecer inicialmente que esse conceito unívoco de burguesia me parece incorreto, né? Eu entendo que está bastante claro que a burguesia, na verdade, ela é também multifacetada, ela também se distribui pelo país com interesses específicos e
com lógicas específicas também, e com plataformas ideológicas também muito diferentes. Não tenho certeza se... Eu sofri até uma correção de um amigo nessa direção, né? Falei, olha, eu acho que você está dando muita importância para a turma da Faria Lima. Eles são relevantes, mas não são os únicos que têm poder de mando dentro do país, né? Então, o Brasil é muito grande, o Brasil tem vários nichos econômicos que são determinantes, etc. Então, ok, considerando a partir desse ponto de vista, talvez o jogo que esteja sendo jogado seja exatamente uma disputa de hegemonia entre essas frações da burguesia, né? E o Bolsonaro representaria algumas dessas frações. E nesse ponto de vista, quando a gente fala de articulações que o Lula possa estar fazendo e tudo mais, é preciso verificar que essas articulações políticas não se sustentam se não forem acompanhadas, se não forem acompanhadas por articulações justamente desses agrupamentos econômicos poderosos que estão aí ora em disputa pela liderança, né, das principais decisões e tudo mais. E aí a questão é, se nós pensarmos em termos de política econômica, né, de condução econômica, o Bolsonaro é uma figura muito mais ajustada, né, a quaisquer grupos do que o PT ou o próprio Lula, etc., né? Porque o Lula tenta fazer uma síntese que é de difícil realização, né? Que é a síntese de um arremedo de estado de bem-estar social, atendendo a interesses de importantes frações dessa burguesia. Ora, mas isso depende de condições econômicas favoráveis para acontecer. Né? Numa situação de carestia, como ficou evidente na segunda metade do primeiro mandato da Dilma e, claro, no restante ali do segundo mandato, né, até ser deposta, é basicamente impossível sustentar essas duas faces, né, como diria o professor José Paulo Neto lá no artigo do Jornal do Brasil em 2002, essas duas faces da gestão Lula, né, da gestão lulopetista, né, uma face para a classe trabalhadora e uma face para o capital, né? Ou seja, a velha metáfora do cobertor curto. Então, também não dá para... Assim, eu sustento essa ideia de que nessa disputa da burguesia, opções estão sendo abertas, diálogos estão ocorrendo, que vão desde o Dória, o Huck, etc., Ciro, até o Lula, mas o Bolsonaro não é descartável. Também porque esse tipo de disputa está acontecendo dentro das Forças Armadas. Claramente. Né? Então, um grupo importante orientado para uma apropriação do Estado silenciosa, né? E aqui a gente começa a entrar um pouquinho nessa questão do aparelhamento e tal, e um outro grupo que já assentado nesse aparelhamento e fortemente reacionário, marcadamente reacionário, que já está lá, né? Entende que há condições de radicalização. Há condições de radicalização e imprimindo aí uma lógica simplista, né, do comando militar. Então, olha, a gente não precisa ficar perdendo tanto tempo com essas idas e vindas, sabe? Acho que a gente já pode partir para uma ofensiva mais aguda, né? Que é o pessoal que está fechado com o Bolsonaro, efetivamente. Né? Então, eu acho que é um pouco esse o cenário que agora está em articulação. Mas vejam, é uma articulação que não tem muitas chances de se resolver. Né? Provavelmente nós chegaremos a 2022 com essas frações da burguesia em disputa ainda. Por essa razão que eu entendo que a solução do problema vai vir por uma intervenção externa. Provavelmente vai ser a articulação dos interesses externos, né? E aí a chancelaria é super importante nisso, é que vai ser o fiel da balança nesse negócio. Né? No sentido de, olha, com esse eu continuo, com esse eu não continuo. Coisa que até agora não se anunciou, né? Mas a gente observa uma tentativa do governo de atenuar a tensão com o Biden, né? Nesse sentido também. Sim, claro, claro.
Claro. Realmente as duas forças fundamentais são China e Estados Unidos, né? Mas a opção está feita, né? Quer dizer, claramente o posicionamento da diplomacia americana agora com o Biden é anti-chinesa, né? E talvez não, esse é um dos meios, né, dos caminhos a partir dos quais, ainda que com todas as disputas e diferenças que possam haver do novo governo americano em relação ao Bolsonaro, o fato é de que esse posicionamento anti-China por parte do Brasil é um caminho de aproximação, né? Sim. Mas é preciso ver o quanto que isso se sustenta economicamente, né? Essa moeda os americanos não têm, né? Eles têm várias outras, mas essa moeda eles não têm. Então, não é impossível, por exemplo, o Bolsonaro baixar a orelha para a China e ok. Né? Ele é um camaleão político, né? E não me sai da cabeça que uma das inspirações políticas importantes do Bolsonaro é o chavismo. Vale lembrar que quando o Chaves dá o contragolpe lá na Venezuela, né, há 20 anos atrás, o Bolsonaro foi um dos que saiu em defesa do movimento e elogiou o Chaves, né, a iniciativa dele. Sim. Teve até um ex-bolsonarista aí que levantou essa lebre esses dias, né? Não conhecia essa declaração dele, de que elogiando o comunismo, porque não há nada mais próximo do comunismo do que o militarismo. Então o Bolsonaro ele faz associações binárias o tempo inteiro, né? E dentro dessas associações esse tipo de inspiração faz sentido. Eu acho que aqui a gente pode entrar nessa discussão do aparelhamento, porque independente da maior ou menor simpatia que possamos ter pela Venezuela, e enfim, pelo movimento chavista, etc., o fato é que eles fazem o serviço bem feito no sentido de afastar seus adversários das estruturas de poder. Né? E isso significa o quê? Qual que é o ponto aí? Isso significa que quando você realiza essa limpeza, né, nas diversas estruturas da sociedade política, do governo e tudo mais, você desenvolve uma capacidade de perpetuação ali dentro, né, mesmo na degenerescência. Então, se a gente pensar no Maduro, por exemplo, que é um sujeito bem menos hábil que o Chaves e tal, ele vai ficando lá. Ele vai ficando lá por quê? Porque qualquer reação ela se torna impossível. Né? Justamente porque ele tem as principais figuras ali cooptadas e tal. Né? Que é também um fenômeno que aconteceu na União Soviética e em vários outros lugares. Né? Então, depois que você consegue fazer essa limpeza dentro do Estado, isso me parece claramente que o Bolsonaro está trabalhando bem para fazer. Né? Se você pensar nos conselhos, nas instituições, nos comitês que assessoram ministérios, tudo isso foi desmontado. Né? Quem trabalha com dados, o IBGE, por exemplo, né? Nem faz mais censo, né? Órgãos importantes do MEC, de levantamento de informações, né? De direcionamento de políticas públicas, enfim, FUNAI, IBAMA, tudo isso está sendo desmontado sistematicamente. Né? E sobre o discurso de que falta dinheiro, né? Então é uma questão da urgência da pandemia que, de certa maneira, legitima esse desmonte. Ainda que ele já estivesse sendo feito, mas ele ganha um apelo ainda maior. E é interessante você citar essa questão do aparelhamento novamente, mas a partir do exemplo venezuelano, porque lá isso se dá em tese como uma reação a uma tentativa de golpe perpetrado de fora para dentro, né, com apoio norte-americano. Então, todas as ações se justificam, ainda que a partir de um ato de força, mas se justificam na defesa dos interesses venezuelanos. E aqui, como a gente vinha conversando, isso vem sendo feito de maneira, né, ainda que com reflexos, muitas vezes, né, gritantes, mas ele é feito de maneira sutil até, né? Então, pouco a pouco, esse aparelhamento é feito e os atos autoritários eles vão surgindo aqui ou ali, né? Mas tudo sem efetivamente promover essa ação disruptiva, né? De estabelecer um golpe ou qualquer outra ação, né? De ruptura, de quebra, né?
Sim, sim. Isso tem em todos os lugares, né? Na Secretaria de Cultura, e as subsidiárias, no Ministério da Educação, etc. Por quê? Porque a reação possível é uma reação, de certa maneira, que precisa estar assentada dentro da sociedade política, né? Dentro do governo e tal. Então, quando você consegue desmontar isso, você também desmonta os mecanismos de controle, os mecanismos de esvaziamento desses ímpetos autoritários, né? É um trabalho, obviamente, que não está completado, até porque o governo é uma coisa gigantesca, mas isso está sendo feito de maneira bastante eficaz. Bom, se nós pensamos, não sei o número atualizado agora, mas são mais de 15 mil militares, né, que estão no governo. Recentemente ele baixa 2 decretos que são interessantes, né? São decretos que, sob determinadas condições, e condições essas muito adequadas a ministérios ou posições que os militares controlam, como o GSI, por exemplo, é possível, dentro da legalidade, você remunerar pessoas acima do teto constitucional, né? Assim. Inclusive sem identificação desses atores e recebendo em espécie, né? Então, orçamentos bilionários sendo distribuídos aí, né, entre esses milhares de asseclas aí que estão sendo agraciados aí com acesso ao cofre. E então você pensa, né, o quanto que esses caras estão disponíveis para apoiar um movimento de resistência ou um movimento de agudização da crise, né, do discurso golpista. Totalmente, né? Eles já têm um alinhamento ideológico e agora estão amarrados financeiramente, né? Estão amarrados materialmente ao governo. Eles não vão admitir isso de jeito nenhum, né? Em favor dos valores democráticos, né? Porque... E aí, vê as enrascadas que nós caímos, né? Então, veja, 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, quando a CPI se instala, o Rodrigo Pacheco declara, né? Bom, se o Alexandre de Moraes, o Barroso concedeu a liminar para a instalação da CPI, a ordem judicial se cumpre, ok, né? Vamos fazer. Quando a deputada Carla Zambelli entra com a ação na primeira instância, né, um juiz de primeira instância, para impedir que o Renan Calheiros assumisse como relator, o que o Rodrigo Pacheco disse? Não, essa decisão é absurda, o Senado não vai cumprir. Pronto, né? Abre mais uma fratura corrosiva de contradição. E aí os bolsonaristas sentaram, olha, ele só cumpre quando é do interesse dele, isso era combinado, é uma perseguição, etc, 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 etc. Então, assim, tudo isso forma um sistema, né? Forma um sistema. Existe uma expressão importante da sociedade política bem remunerada e pronta para defender o governo a todo custo, uma fração importante das Forças Armadas. E as forças de contradição são forças descredibilizadas. São forças descredibilizadas que não conseguem avançar muito mais do que a da confrontação primária, que é aquela que o bolsonarista se sente super à vontade. Então eles falam daqui, fala de lá, fala daqui, fala de lá, fala daqui, fala de lá. Então na confusão das contradições das versões, eles vão avançando e corroendo cada vez mais. Inclusive, na perspectiva de que, nossa, mas, cara, que confusão que virou isso, né? Então as pessoas também, uma parte se afasta também do debate público, enfim, da possibilidade de intervenção, justamente porque percebe que não se tem mais jeito. Assim. Então, também existe esse efeito, porque esses 30%, eles se tornam mais fortes quando você tem também 20% ou 30% que não quer nem se aproximar, porque está enojada de todo o processo. De certa maneira, você está dizendo que tomando o devido cuidado para não estabelecer isso como uma ação deliberada, mas o efeito é justamente, né, aumentar a quantidade de pessoas que não querem mais tomar parte do processo político e deixa a coisa correr como está, né? Eu não vou me meter, enquanto estiver bom para mim está ok, então vida que segue. Sobretudo, Felipe, porque assim, se nós pensarmos sob o ponto de vista das grandes massas,
não faz muita diferença a forma de ascensão ao poder, né? O presidente foi eleito, o presidente deu um golpe, o presidente decretou lá uma reeleição indefinida, eleição indireta, etc. Até porque a distância, né, que o governo tem dessas pessoas é tão grande, e quando chega de uma maneira tão brutal, tão violenta, que tanto faz, na verdade. A chave ali vai ficar sempre na movimentação econômica. E aí tem um ponto de vista um pouco do senso comum, mas que eu acho que tem algum sentido, né? O Brasil é um lugar em que o nível de catástrofe precisa ser muito agudo para gerar algum tipo de movimentação, porque o nosso habitual já é bastante violento, miserável, etc, etc, etc. Né? Então, as pessoas que dizem assim, não, porque o povo que já comeu carne, já comeu 3 vezes por dia, comia carne todo dia, etc., vai se revoltar por isso, né? Tenho seríssimas dúvidas em relação a esse ponto. Primeiro, se isso é tão universalizado, foi tão universalizado, e segundo, se o quanto que essa degenerescência econômica que a gente está passando não seja, na verdade, um realinhamento com o nosso normal histórico. Uma classe média pequena ali se defendendo, alguns magnatas e uma massa gigantesca. O quanto que essa degenerescência econômica, né, não significa um retorno para padrões que já são conhecidos e habituais para a maior parte das pessoas. Então, acho que aí também se consolida uma outra fonte de erro da esquerda, né, de achar que vai haver uma resistência importante a algum tipo de aceleração autoritária do Bolsonaro. Né? E aí, uma coisa que eu queria pensar aqui com você, em cima disso, esse afastamento do debate político, e aqui é uma provocação, né? Não sei até que ponto isso se realiza de fato, mas eu acho que é uma provocação válida, porque ela também está na ótica de alguns analistas aí da esquerda, né? O afastamento do debate político, né, de um elemento classista, de uma questão classista, de classe, né, da materialidade da vida, quer dizer, esse foco nos embates, não apenas identitários, mas que ficam muito na questão do discurso, da moralidade, do comportamento. Isso acaba, de alguma maneira, jogando uma cortina de fumaça sobre os reais problemas, ou o real potencial que a política teria de transformação social. Não seria também uma tática política que, nesse momento, está fortalecendo ainda mais o Bolsonaro? Quer dizer, quando você torna o debate político um debate moral, comportamental, de costumes, e a esquerda embarca nisso, sem tratar de questões como a miséria, a pobreza, que são tão características e que deveriam ser apontadas como fatores de tensionamento, isso acaba, de alguma maneira, fortalecendo também o Bolsonaro e a direita? Sim, mas isso também é controverso, né? Porque aqui cabe um pouquinho de memória, né? Se nós lembrarmos de um dos efeitos, já até falamos sobre isso aqui, eu acredito. Se nós lembrarmos de um dos efeitos desse arremedo de estado de bem-estar social do petismo, né, dentro das periferias brasileiras, nós caímos, por exemplo, no funk ostentação, né, no rolezinho, né? Então, esse movimento de ascensão econômica, sem nenhum tipo de moralismo aqui, né, sem nenhum tipo de pieguice moralista, sabe? Que rola isso também, né? Vocês estão fazendo uma crítica pequeno-burguesa, porque esse povo nunca teve comida na mesa, etc. Tudo bem. Considerada a importância disso, a importância material, inclusive, se isso não vem acompanhado de um processo de consolidação da consciência de classe, não vale muita coisa, né? Pode, inclusive, se converter na criação de um ideário de classe média, né, altamente reacionário, glutão, porque não admite qualquer tipo de recuo, né, dentro dessa ascensão econômica,
e que assume aí seus contornos fascistas claramente. E é muito patente também o quanto que o PT especialmente, mas as esquerdas em geral, eles definem como estratégias prioritárias, eu acho que nesse ponto que você está querendo tocar, né, coisas que, sob o ponto de vista histórico, são laterais. Né, deveriam vir, com certeza, deveriam estar sendo considerados e trabalhados, mas no roldão da luta interna à relação capital-trabalho. E aí, nesse sentido, que eu não sei se eu estaria correto em dizer da importância do olavismo, nesse sentido mesmo, de priorizar esse tipo de discurso, né, que, de certa maneira, joga uma cortina de fumaça por sobre as reais intenções dessa direita que se propõe a assumir o poder. Quer dizer, no limite, pouco interessa essas questões de ordem comportamental e identitário para eles, mas serve bem como tática política, inclusive para angariar votos, né, para trazer esses setores que hoje estão dentro de uma igreja, né, e aqui a gente pode debater também as razões que essas igrejas, a razão pelas quais essas pessoas vão até as igrejas, mas em cima de todo o debate conservador que advém desse movimento, né, e a ênfase que se dá em cima disso, se dá de fato o afastamento das possibilidades de debate classista, inclusive da criação de uma consciência de classe, né? Quer dizer, eu estou pensando aqui que o olavismo, como uma ferramenta mesmo, né, cumprindo um papel importante dentro desse afastamento, e a esquerda embarca, né, nesse debate, deixando as questões sociais de lado, né? Obviamente que, nesse sentido, o discurso moralista, a questão dos costumes, acaba ganhando realce. E, aparentemente, o bolsonarismo está ganhando de lavada, né? Porque, de certa maneira, a esquerda ela raciocina em termos mecânicos, né, e não orgânicos. Ela não desconfia que elementos aparentemente heterogêneos podem se sintetizar em coisas bastante desagradáveis e nocivas historicamente, né? Se a gente pensar, por exemplo, o que acontece aí durante mesmo os governos petistas, né? Mas vinha de antes, mas durante os governos petistas essas coisas se articulam. Você tem uma ascensão, por exemplo, do domínio do crime organizado sobre as periferias, uma consolidação dessa cultura da criminalidade, né, dessa glamorização do bandido, né, como um warrior, né, como um guerreiro contemporâneo, né, aquele sujeito militarizado que legisla, que defende, que se protege, etc. Enquanto a esquerda, de maneira, novamente, a partir de um moralismo piegas, faz lá suas relativizações a respeito da estética mesmo, né, que se reproduz, né, nesses espaços e tal. E isso vira o quê, por exemplo? Vira o porteiro que trabalha 12 horas, 24 horas, que demora 5 horas para chegar em casa, e aí quando ele chega, ele vê a filha dele de 12 anos no baile. Né? Esse cara se desespera, né? Esse cara ele se converte ao reacionarismo de maneira automática, não é isso? Quando não, a partir de algum outro tipo de efeito, né? Sei lá, se envolvendo com drogas, alguma coisa do tipo, etc, etc, etc. Então, silenciosamente, são essas as sínteses orgânicas que eu estou me referindo, né? Tudo isso vai criando todo um alinhamento político da classe trabalhadora efetiva, né? Porque nós somos de fato da classe trabalhadora, dessas pessoas que trabalham em condições lamentáveis e de maneira extremamente intensa, etc. Dentro de então, um alinhamento político desses grupos e, por conseguinte, uma aversão cada vez mais intensa a esse formalismo que as esquerdas se apoiam, né? Então, defendendo pautas de costumes, identitárias, etc, 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 sem considerar alguns problemas reais que as pessoas estão enfrentando. Né? Então, essa velha ideia, né, do trabalhador que
que toma um tapa na cara e tem seu salário elevado, etc, etc. Tudo isso que foi acontecendo, né, de maneira esparsa aqui e ali. Aí você pega, por exemplo, a prefeitura do Haddad, né? De novo pensando nessas sínteses orgânicas. Bom, o cara provavelmente pegou lá, foi até Berlim, sei lá para onde que ele foi, viu que todo mundo anda de bicicleta, que legal, que lugar civilizado, e vamos fazer isso em São Paulo. Um lugar que ninguém anda de bicicleta, não é isso? Dentro desse caldo já fortemente reacionário que já estava se consolidando, sem que se suspeitasse, e aí ele sai pintando as ruas de vermelho, passando na frente de todo mundo, onde o cara parava o carro não pode mais parar, etc. Essa classe média que já tinha esse ranço histórico com o PT. Bom, isso vira uma bomba relógio, né? A ponto do cara ser considerado, ser chancelado como o pior prefeito da história da cidade de São Paulo, na contramão dos números. Porque, sob o ponto de vista dos números, ele foi um prefeito bastante competente, né? Em vários dados de gestão, etc., houve muitos avanços. Mas eu estou me referindo a essa desconexão com a realidade, né? Então, por exemplo, o caso das ciclovias foi politicamente desastroso para ele, né? Sem nenhum tipo de comunicação possível com as pessoas. Então, esse descolamento, e aí voltando à figura do Bolsonaro, né, por que nós estamos tratando disso, né, recorrendo a esses exemplos mais ou menos distantes? É que o Bolsonaro ele não dá esse tipo de vacilo. O Bolsonaro dificilmente ele vai numa direção que, na sua concretude imediata, escandaliza as pessoas. Esse é o ponto, sabe? O porteiro não se escandaliza com o Bolsonaro, né? Mas talvez a questão da vacina, talvez uma ou outra manifestação, mas, por exemplo, quando ele fala da cloroquina, né? Pô, mas por que não? Qual é o problema? Né? Pô, você tá para morrer entubado, velho? Você tá para morrer na porta do hospital? Tenta aí, não é? Faz todo sentido, né? Pro cara que tá lá dentro do busão, que tá com uma máscarazinha que não vale nada, né? Que tá dia após dia considerando a possibilidade de parar aí num respirador, se tiver, ele acha que faz sentido. Ele, olha, não, poxa, não custa nada, né? Talvez eu tenha um problema, um efeito colateral meio... Ah, não é cientificamente comprovado. Ele, cientificamente o quê? A ciência está batendo cabeça em relação à pandemia, está correndo atrás e tal. Então, essa habilidade da regimentação política que o Bolsonaro tem, que nenhum outro ator tem nesse momento. Esse é o ponto, né? Ele não dá esse tipo de vacilo que o Haddad, por exemplo, deu, né? Que, enfim, vários governantes de esquerda constantemente dão, né? De apostarem suas fichas num caminho que é moralmente defensável, mas é, sob o ponto de vista da conjuntura, completamente insignificante, se não altamente impopular. Esse feeling que o Bolsonaro tem e falta completamente a todos os demais. E aí eu trago uma pergunta, é uma dúvida minha, na verdade. Talvez você consiga responder isso melhor do que eu, até porque você teve na militância, você conviveu com a vida partidária, você conviveu com o movimento social, né? Eu, apesar de periférico, não tive essas experiências, né? Com 17 anos eu estava indo para a faculdade, então, obviamente, não tive essa possibilidade de um olhar mais profundo, né, dos partidos de esquerda e dos movimentos sociais propriamente ditos. O que define, né, esse afastamento da esquerda, na sua opinião, no seu olhar, na sua análise, mais opinião, né? Exaltei tanto tua experiência, então não é opinião, né? É de fato conhecimento. Mas o que define, a partir da sua experiência, do seu olhar, esse afastamento da esquerda brasileira de um debate mais calcado nas questões de classe? Quer dizer, é óbvio que hoje o discurso dessas esquerdas está sobremaneira, né, debatendo com a pauta de costumes, né, morais do Bolsonaro e de sua base. E não consegue dialogar, né, com a população, com esse porteiro, que é um exemplo entre tantos, né?
E aqui, longe de, como você falou, longe de moralizar a questão, né, essa situação da adolescente que vai para o baile, ou do adolescente que vai para o baile, ou que vai para o crime organizado, não é disso que a gente está falando, mas isso tem repercussões, e me parece que a esquerda não consegue, né, ter um olhar mais contextualizado, de maior profundidade até, em certos aspectos, né? Ela vai lá chamar o porteiro de preconceituoso, de reacionário, vai chamá-lo, e não entende toda essa circunstância de um subemprego, de um salário precarizado, de uma vida precarizada, do medo que o crime organizado traz, tanto quanto a polícia. Quer dizer, em que medida, em que momento, né? Que ruptura foi essa? Que me parece ser um fator importante para o sucesso também do bolsonarismo entre as bases. Que eu acho que esse é o pulo do gato, né, do Bolsonaro. As bases, uma parcela expressiva das bases está com o Bolsonaro. A esquerda me parece ter responsabilidade, se não completa, mas uma parte importante disso. Quando se dá isso? Bom, essa questão acho que se liga a um problema clássico que tem a ver com a própria reestruturação contínua e revolucionária do capital, que é o de pulverização da força de trabalho em várias cápsulas distintas, né? Então, de fato, o capitalismo ele não tem mais a sua força motriz naquele proletariado clássico, né? Então, essa é uma discussão conhecida já. Se a gente pensar, por exemplo, que boa parte da economia nacional, e isso se espelha também em praticamente o mundo inteiro, dentro da economia de serviços, a gente reconhece, então, isso é consequência da mecanização, etc, etc, etc. Então, de fato, a classe trabalhadora deixou de existir, como querem alguns, né, inclusive da própria esquerda? Não, claro que não. Né? A relação capital-trabalho permanece. A questão é que ela não opera mais dentro daqueles grandes nichos, né, da fábrica, dentro do sindicalismo e tudo mais. Ela se pulveriza em setores muito diversos, em que uma unificação material, né, da experiência concreta de trabalho, de organização, etc., se torna praticamente impossível. Então, essa derivação, esse deslizamento para a pauta de costumes, né, pegando ali carona em tudo aquilo que começa a agraçar ali desde os anos 60 e 70, de certa maneira é o que sobra para a esquerda, né? Não é uma opção equivocada, né? É uma opção pior, simplesmente, mas me parece ser mais ou menos a única, né? Então, de fato, há uma dificuldade histórica objetiva em se ancorar nessa perspectiva de classe, porque a classe está pulverizada. Né? Então, não é só uma questão de forma, né, mas tem aí efetivamente quais são as condições diretas de organização dessas pessoas. Né? Não é por acaso que o que vai... E aí os partidos, claro, vão ficando órfãos disso tudo. Né? Então, o que é o Partido Comunista, né, no final dos anos 70 e dos anos 80? Né? É um partido de quadros ali. Né? O PT, é verdade, se assenta num agrupamento sindicalista importante, mas que já estava em vias de ser pulverizado também. Né? Vamos pensar, por exemplo, o caso dos bancários, como um exemplo. Dá para falar dos metalúrgicos também, né? Os bancários, eles são inexpressivos hoje, também tem muito erro político aí e tal, mas o fato é que a categoria foi substituída pelos caixas eletrônicos, pelo internet bank, por uma série de inovações tecnológicas, e o capital é assim, né? E isso já é sabido desde lá do velho Barba, né, como diria a Maria da Conceição Tavares, né? Desde lá do velho Barba isso já era uma coisa mais do que sabida. A questão toda é que dentro dessa movimentação esperava-se que o trabalho de organização política pudesse operar nessa contradição e dar uma saída civilizatória, coisa que não se conseguiu. Então existe essa terra arrasada histórica, né, nessa relação de posição de classe e consciência de classe. E aí sim, né, voltando um pouquinho a essa questão do quanto importa para a população ter
o Estado democrático de direito, a democracia burguesa funcionando ou não, vamos pensar muito concretamente. Em que afeta a vida do trabalhador, desse porteiro aí, agora como nosso arquétipo, ter uma ditadura ou não ter? Né? Interfere para nós, né? Porque na burguesia, classe média de esquerda, tal, para nós afeta muito, né? Porque aí nossos trabalhos acadêmicos vão ficar prejudicados, nossos podcasts, os nossos textos, não é isso? Muitos de nós ou amigos dependem de verbas da cultura para conseguir produzir, para conseguir viver, etc, etc. Tudo isso é fortemente abalado. Mas nada disso é importante para esse porteiro. Ele não faz podcast, ele não escreve texto nenhum. A única coisa que ele quer é voltar para a casa dele, ligar a televisão, chutar o sapato para cima, poder fazer um churrasco no final de semana. Essa é a vida dele. E nesse sentido, uma ditadura não atrapalharia em nada. Né? Tudo isso ele pode fazer sem nenhum tipo de problema. Então, isso não afeta diretamente, por isso que, claro, não é dali que pode partir alguma coisa. Ingênua, para não dizer outra coisa, a esquerda, que acha que está conectada com os melhores interesses desse trabalhador, se está a defender uma forma política específica, sem que essa forma política tenha condições reais, né, de historicamente universalizar os interesses da classe trabalhadora. Porque, veja, esquece o Bolsonaro. Né? Vou fazer um pequeno exercício aqui. Né? Vamos voltar para 2013, 2012. Então, Michel Temer na vice-presidência, Eduardo Cunha na presidência da Câmara, acho que o Renan Calheiros na presidência do Senado. Só cobra criada, velho. Né? O quanto que isso, de fato, né, se nós pudéssemos voltar a essa situação, e boa parte da esquerda toparia, né, de olho fechado, o quanto que isso efetivamente significa uma política popular, etc, etc, etc. Absolutamente nada. Então, é isso que o Bolsonaro mostra. Assim, olha, sou eu ou aquilo que se tinha em 2013, 2014, etc, etc, etc. Bom, as pessoas olham e falam, pô, aquilo ali não era bom, aquilo ali é corrupção pra caramba, etc, etc. Então, não existe uma conexão possível a partir desse formalismo abstrato da defesa das instituições. Né? Um caminho promissor que se apresentou ali nos idos de 2003, 2004, 2005, mas depois se esvaziou, né, principalmente a partir de 2008, era dos movimentos sociais. Né? Esses, de fato, conseguem escapar da lógica do identitarismo e retomar, de certa maneira, essa perspectiva de arregimentação de classe, porque justamente atua a partir de demandas específicas. Então, estou falando aqui do movimento sem teto, né, do movimento sem terra, né, do movimento negro, enfim, as tais das guerrilhas culturais que aconteciam, os saraus, etc., em que você conseguia ali trabalhar uma estética popular dentro de uma plataforma política. Eu acompanhei boa parte dessas movimentações, mas isso também se esvaziou, né? Ou entrou na lógica da cooptação, como é o caso de grande parte dos movimentos de moradia, né? Porque, de fato, os movimentos de moradia eles também atendem a um interesse econômico bastante plausível, né? Que é da indústria da construção civil. Então, construir casa popular também dá dinheiro, né? E também significa, no limite das suas conquistas, a consolidação dessas pessoas numa posição de classe média, né? Ter a sua casinha, ter o seu cachorro no quintal, não é isso? Ou simplesmente elas derivaram ou deslizaram para um identitarismo mais agudo e mais autorreferente, né, dentro de algumas frações do movimento negro, movimento feminista, etc, etc, etc. Ou seja, historicamente, o movimento social ele não conseguiu dar conta desse desafio de organizar a classe trabalhadora. Então, ou seja, a nossa situação é absolutamente lastimável. Não tem... no interior dessa crise estrutural da organização da classe trabalhadora, a gente fala muito de crise estrutural do capital, né, mas também podemos falar de crise estrutural do trabalho também. O movimento social não deu conta, o movimento identitário é, eventualmente, presta aí um desserviço sob o ponto de vista da regimentação das pessoas. E aí, em circunstâncias de movimentação revolucionária, quem consegue assumir esse protagonismo é a direita reacionária. Boavista, moralista, etc, etc, etc. E voltamos para o início da conversa. Exato. E aí a igreja graça também.
e tudo mais. Ou seja, é uma coisa labiríntica, assim, né? E é interessante pensar como isso repercute, né, negativamente, né, pensando na reação social, frente a tragédias como a que aconteceram ontem, né, ali no Rio de Janeiro, em Jacarezinho, onde, a despeito da truculência policial, né, dos assassinatos e execuções, que a gente sabe, né, ocorreram, não precisa ser nenhum gênio para reconhecer que a polícia foi lá com a intenção deliberada, né, de matar, né, não de prender, mas o quanto isso, para além de uma indignação que gera em setores costumeiros já indignados, como isso também tem um efeito reverso no sentido de aguçar ainda mais aquela perspectiva, né, de uma sociedade dual, né, de mocinhos e bandidos, em que os bandidos bons são aqueles mortos, e isso de alguma maneira repercute ainda mais positivamente para esse movimento bolsonarista, né? Então, quanto isso tem expressa, auxilia, né, no fortalecimento desse tipo de expressão reacionária, autoritária, truculenta, genocida, né, necropolítica, por assim dizer, né? Então tem mais aqui morrer mesmo, né? E aí é claro, né, a gente pode pensar em toda a repercussão eleitoral que isso tem lá na frente, né? Quer dizer, o STF está aqui protegendo o bandido, por isso que não quer intervenção dentro do morro, né? A polícia está fazendo o serviço dela. É bem interessante isso. E aí, quando você fala de eliminar o Bolsonaro, né, da conta, e lembrar os últimos anos de governo PT, com Eduardo Cunha na base, Renan Calheiros à frente do Senado, o Temer como vice, né, essas cobras criadas, né, e com toneladas de processos nas costas, né, a esquerda tem que passar pelo constrangimento de ver com saudosismo esse período, defender a permanência desses caras, e isso fortalece ainda mais, né, o discurso da direita. Tá vendo? Como você bem disse, né? Tá vendo? Olha lá, essa CPI é uma farsa porque ela, no limite, está ali comandada por bandidos que querem o retorno daquele estado de corrupção, de desmando, né, de desordem, de fraude. De fato, o que me parece, não vamos entrar no desespero daqueles que abrem mão, né, da política, mas me parece cada vez mais que a esquerda caiu numa cilada, né? E ela tá com dificuldade de se desvencilhar dessa rede. E voltando novamente à questão do Lula, mas eu acho que a gente não tem tempo para conversar sobre isso agora, mas fica como sugestão para um próximo bate-papo. Essas aproximações do Lula com o centro, essas negociações com os golpistas de 2016, né, no sentido de uma aproximação e composição de forças, me parece que efetivamente a esquerda não sabe para onde ir, né, retorna a velhos mitos, a velhos heróis, a velhas lideranças, e para além das possibilidades de uma vitória do Lula, nós temos de fato uma probabilidade de uma permanência do Bolsonaro, se não pessoalmente com ele, ao menos dessa força, né, desse viés, desse caminho político que se inaugura no seu governo. Sagrada Família. Podcast. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso pode ficar para uma próxima conversa, né? Eu gostei dessa imagem de uma cilada. E eu acho que a gente poderia também explorar, inclusive, algumas questões relacionadas à pandemia, né? Me parece também uma cilada essa questão do auxílio emergencial também, né? Essa dificuldade de gestão da situação de crise, né? Enfim, vários elementos de pauta que também, aos ouvidos populares, não fazem muito sentido, né? Que aí também o Bolsonaro vence, né? E é por isso que ele insiste nisso, né? Porque ele tem uma antena bem conectada aí com esse sentimento popular, né?
É verdade que ele vai com uma comitiva de seguranças, mas o fato é que ele pode pegar a moto dele e entrar numa favela de Brasília. E ele se gaba disso. Então, quando ele fala que o político que faz isso, né? Pois é verdade. Né? Será que o Lula consegue entrar numa favela e trocar ideia com todo mundo? Né? Bom, tudo bem, pode ser provavelmente montado, né? Deve uma assessoria antes, fazer um circo, etc. Mas é fato. Né? Aquilo que ele fala ali no Chiqueirinho escandaliza a pequena burguesia civilizada, né? Escandaliza o liberal, escandaliza a esquerda, escandaliza a Vila Madalena. Mas será que escandaliza o cara que está no busão? Né? Será que escandaliza esse cara? Eu tendo a crer que não. Mas... Perdão. Não, é isso. Eu acho que esse é a pergunta-chave, né? Inclusive para os desdobramentos eleitorais de 2022. Mas eu acho que a gente... Por isso que a eleição é uma opção para ele. Sim. Por isso que ele mantém essa porta aberta. Tá? Uhum. Mas se perde, fraude. Ele já tem o discurso pronto, né? E se perder, essa derrota apenas referenda o que já está colocado. Ele está na ofensiva, esse é o ponto. Sem dúvida. Ele está na ofensiva. E esse é o desafio que se coloca e que a gente vai tentar pensar aí nos próximos encontros, né? Porque fatalmente estaremos diante de dilemas bem mais graves quando da proximidade dessa eleição. Vamos ver como serão os próximos capítulos desse movimento, né? A CPI, é óbvio, vai ter um papel importante nisso tudo. Bom, valeu, Cris, valeu pelo bate-papo. Agradecemos aí aos nossos ouvintes, né? Então fica aí o meu abraço ao camarada e aos camaradas que estão aí nos acompanhando. Uma última palavra? Não, só agradecer esse excelente encontro, mais um. E voltamos aí, né? Daqui a 4 semanas. É isso aí. Então, ficamos por aqui por hoje. Agradecemos novamente a audiência, a paciência, né? E ficamos aí à disposição para eventuais dúvidas. É só escrever para a gente, né, nos nossos canais. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, abraço. Escreva para nós pelo e-mail sagrada.familia.podcast@gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Sagrada Família, podcast.